E aí, tudo bom? Você sabe como funcionam os cartórios do Brasil? Atualmente, poucos sabem o mínimo sobre o tema, inclusive juristas. Por que isso acontece? Você já viu direito notarial e registral na faculdade? Você já teve a curiosidade de pesquisar sobre o assunto? De qualquer forma, nesse vídeo você vai ter um panorama dos cartórios no Brasil. Eu sou o André Guerra, professor e coordenador do Probante, e além disso eu treino candidatos para provas orais de concurso público, inclusive para cartório. Então, armas em punho, vamos à guerra! Você está preparado? Antes de a gente entrar no tema, siga nossas redes sociais, tá certo? Está aparecendo na tela para você. E o que nós preparamos para você? Uma série de 3 vídeos falando tudo o que você precisa saber. Quais as questões que vamos abordar? Se só existe essa coisa ultrapassada no Brasil e em Portugal, se o cartório é só burocracia, se todo dono de cartório é milionário, quem é escolhido para ser dono de cartório, se passa de pai para filho, o questionamento final. Vamos extinguir essa porque ninguém gosta de cartório no país. Então, para acompanhar tudo, se liga nesse primeiro vídeo. Vem comigo. Vamos começar pela primeira dúvida. Por que só países subdesenvolvidos têm cartório? Portugal nos deixou com uma herança maligna e desgraçada? Vamos ver. Acompanhe esse mapa comigo. Bom, gente, esse mapa vocês podem perceber aí que dividido, né, o mundo em 2. Os países em azul e os países em cinza. O Brasil aí está em azul. Então olha só que surpresa, que coisa engraçada, né? Porque esses países em azul são os países que possuem cartórios. Dá para perceber que não é só no Brasil e em Portugal que temos isso. Se você reparar bem, em quase toda a América do Sul nós temos cartório, mas também em grande parte da Europa, incluindo aí a Alemanha, o Japão e a China. Ficou assustado? O interessante é que os Estados Unidos não estão marcados. Um país que é conhecido pela desburocratização, pela liberdade de iniciativa e pelo progresso social e científico está livre dos cartórios. Que alegria! Vamos para lá? Calma, gente. Acompanha novamente esse mapa e esse esquema que eu trouxe para vocês. Os países em azul são 120, possuem o mesmo tipo de cartório do Brasil. É conhecido como o direito latino. E aí tem vários países importantes, dentre os que eu citei, né? Temos a Rússia também, Itália, Espanha. Porém, esses países em cinza, isso não quer dizer que eles não têm cartório. Eles têm só um outro tipo de regime, que é do direito anglo-saxão. Então, os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Índia também têm cartórios, gente. Então, vocês não podem ficar falando que só tem cartório no Brasil, que mais ninguém tem cartório. Esse mesmo estilo brasileiro é responsável por 2/3 da população mundial. 15 dos 20 países do G20, os países mais ricos do mundo. Então tenha cuidado. Olha como é que o cartório já está aí bagunçando a sua cabeça, que pode ter coisa boa aí. Então eu tenho certeza que você foi surpreendido com essa informação. Com esses dados, você pode ter achado estranho, né? Mas aí, será que se os cartórios fossem essencialmente ruins, eles estariam em praticamente todos os países do mundo? Para que consigamos pensar nessa resposta e de maneira mais fundamentada, não é mesmo? Temos que debater sobre outro questionamento apresentado no início do vídeo. Cartório é burocracia demais? Para que serve um cartório, gente? Antes de adentrar nesse assunto, eu vou mostrar para você quais os cartórios existem no Brasil. Você sabe? Porque eles não são todos iguais. Se você confunde os tipos, chegou a hora de aprender e não confundir nunca mais. Vem aqui comigo. No Brasil nós temos basicamente 2 tipos de cartório. Os cartórios de registro e os tabelionatos. Cada um desses tipos tem mais espécies. Os ofícios
de registro são de pessoas naturais, de pessoas jurídicas, o de títulos e documentos e o registro de imóveis. Já os tabelionatos são dois, os tabelionatos de notas e de protesto. A depender do estado que você esteja, é possível verificar a existência de outros cartórios de distribuição, cartórios marítimos também, mas nosso foco será nos existentes em todos os estados, tá certo? Sem esgotar o tema, viu gente? Porque é um tema complexo, eu vou explicar rapidamente o que você faz em cada um dos cartórios para você entender tudo melhor, ok? E o primeiro deles é o Registro Civil de Pessoas Naturais. Esse vai ser o primeiro e último cartório que você vai utilizar. E se tiver sorte, só usará essas duas vezes. E por que eu digo isso? Porque o cartório de registro civil de pessoas naturais, mais conhecidos como RCPN, ele acompanha a vida da pessoa. Quando você nasce, você é registrado lá. E quando morre, também. E por que eu disse que teremos sorte se não usarmos outras vezes? Muito simples, porque é nele que você casa também. Mas, brincadeiras à parte, o RCPN registra o estado da pessoa, qualquer alteração que aconteça com sua vida, do nascimento até a morte. Mas não é só esse casamento, né? Pode ser interdição, emancipação, por exemplo. Para garantir que o interessado saiba se você casou ou não, se separou, se endoidou, é normalmente pedida a certidão recente de 30 a 90 dias de validade. Por quê? Porque é difícil acontecer uma alteração de estado nesse tempo. É claro que pode acontecer, mas se a certidão não tivesse validade, e aí não ia ficar muito seguro, né? Porque se você tem uma certidão de 5 anos atrás, muita coisa pode acontecer. Então, normalmente, os interessados pedem certidão e muita gente fica puta, né? Nossa, tive que pegar 500 certidões já, todo dia me pede uma certidão nova, mas é por causa disso, para garantir que você pode fazer aquilo ali, tá? Por medida de segurança. Pra gente que tem que ir lá pedir é muito chato, né? A gente gasta dinheiro, às vezes tem que enfrentar alguma fila, voltar lá 2 vezes, uma para pedir, outra para pegar, mas para quem recebe, está garantindo a segurança. Tá certo? E agora nós vamos para o nosso segundo cartório, que é o de registro civil de pessoas jurídicas. Ele aqui aparecendo para você. Agora que nós entendemos o funcionamento do RCPN, fica mais fácil entender o de pessoas jurídicas, porque a vida da pessoa jurídica deve ser registrada na junta comercial ou aqui no registro civil de pessoas jurídicas. Os empresários procuram a junta comercial e os demais, como regra, o registro de pessoas jurídicas. Assim, sociedades simples, associações, fundações, partidos políticos e entidades religiosas devem registrar sua vida no RCPJ. O interessante é que a junta comercial tem sede na capital de cada estado, enquanto cada comarca ou município possui um registro civil de pessoas jurídicas. Ou seja, esse cartório facilita bastante a vida do usuário do interior se ele tiver que resolver alguma coisa pessoalmente. O registro de títulos e documentos está aparecendo aqui agora para vocês. É o nosso terceiro tipo de cartório brasileiro. Você imagina o que faz o título e documento? Você já tinha reparado na existência desse registro de títulos e documentos? Será que times de futebol, quando ganham campeonatos e copas, registram seus títulos aqui? Claro que não, né, meu amigo? Esse cartório ele é responsável pelo registro de atos e negócios jurídicos particulares que as partes queiram dar publicidades a terceiros ou conservar o seu documento. Mas como assim? Se você tem um documento importante em casa e tem medo de perder, você pode levar ao RTD e se despreocupar. Sempre que você precisar, poderá pegar uma certidão que tem o mesmo valor desse documento original. Mas também você pode registrar um contrato para que consiga dar efeito à cláusula de reserva de domínio, por exemplo. Então, alguns efeitos jurídicos dependem desse registro no cartório de títulos e documentos. Além disso, talvez seja o principal para você que é advogado, é que o RTD é muito utilizado pelos advogados para notificar extrajudicialmente a outra parte do contrato ou da relação jurídica. O próprio cartório intima o devedor e com isso o advogado tem certeza que ele tomou conhecimento e ele não vai poder alegar que não sabia da situação. Além disso, o RTD tem competência subsidiária, gente. E o que é isso, professor?
é que se não for competência dos outros cartórios, será do RTD. Então qualquer novidade aí que surja vai ser no RTD, tá certo? Agora nós vamos para o nosso registro de imóveis. Talvez seja um dos cartórios mais famosos, né? O mais famoso. Não é preciso ser operador do direito para ter escutado a seguinte frase: só é dono quem registra, não é mesmo? Quantas vezes você já escutou essa frase? Talvez, se você não tenha escutado muito, é porque você tenha poucos imóveis. Então vamos comprar imóveis, vamos ganhar dinheiro, vamos ficar rico, porque aí você vai escutar muito essa frase. Na minha opinião, esse cartório tem o serviço mais meticuloso e complexo de todos. Por isso, alguns consideram como o que tem maior burocracia. Mas a justificativa para isso é garantir que o comprador ou o credor não seja passado para trás. Sabe-se com precisão quem é o proprietário, como é a propriedade e o que é possível se fazer com aquela propriedade. Isso é importantíssimo para as relações jurídicas, para o crédito no mercado, tá certo? Isso é muito interessante. Mas como que funciona o registro de imóveis? Cada imóvel ele tem uma matrícula, que é parecida com uma certidão de nascimento de uma pessoa, para a gente falar aqui de forma mais informal possível. Mas aí ela conta com todo o histórico do imóvel, mostrando a cadeia de domínio, as garantias e outros detalhes importantes. Quem era proprietário, ele vendeu para quem, esse outro vendeu para quem, o que comprou, ele fez uma hipoteca, quando ele pagou a hipoteca, será que a hipoteca está valendo, será que existe uma locação naquele imóvel. Então todas essas informações, tá? Sobre essa propriedade desse bem. E essa espécie, por tudo que circula, pela essa complexidade, ela é a espécie que mais arrecada. Mas também esse corpo de funcionários, ele deve ser mais especializado do que a maioria do cartório, porque são tantos detalhes exigidos, tantos conhecimentos específicos, que o custo operacional é maior também. E o imóvel, gente, a gente sabe que sem registro não existe garantia de nada. O comprador não sabe se aquele é o dono de verdade, qual a situação do imóvel, se ele está penhorado, quais as metragens corretas, quais as regras do condomínio. Por isso que eu digo que o registro de imóveis é muito importante e o trabalho dele por trás dos balcões é muito complexo e às vezes não aparece isso para o usuário, tá certo? E agora, para a gente encerrar nosso primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o tabelionato de protestos. Gente, para a gente falar do tabelionato de protesto, a gente tem que falar um pouco sobre o protesto, né? Mas de forma também muito resumida, eu posso dizer que o protesto tem como função demonstrar que a parte deve e não pagou. Essa demonstração é formal e por isso possibilita que o credor faça as cobranças de maneira mais eficaz. Ele pode cobrar dos cobrigados e até pedir a falência do empresário com base no protesto. Quem é advogado sabe que uma simples ação de cobrança pode ter a mesma eficácia de um protesto, ou seja, receber o crédito devido. E esse pensamento está correto, mas veja bem, em quase todos os estados, o credor não paga para fazer o protesto. Você sabia disso? Então bastaria levar esse título até o tabelionato de protesto competente, que o tabelionato intimará o devedor para pagar em 3 dias. Entendeu? O credor não gasta com advogado, não tem custas processuais, não tem gastos nenhum e ainda pode receber em 3 dias. Enquanto isso, a ação de cobrança poderia se prolongar por anos. Gente, protesto pode ser o caminho mais ágil e eficiente para recuperar créditos. Se você for advogado, você não precisa ficar puto e esconder não. Você pode começar a usar desse mecanismo antes de propor uma ação. O seu cliente vai adorar, tá certo? Eu tenho certeza. Como você está indo até agora? Está começando a entender mais sobre os cartórios? Esperamos que sim. No nosso próximo vídeo, nós vamos nos dedicar a falar sobre o tabelionato de notas, porque tem muita coisa que você precisa saber, várias ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia, ok? E aí, após o próximo vídeo, a gente encerra todos os tipos de cartórios que existem no Brasil como um todo, ok? Eu sou o André Guerra, te aguardo no próximo vídeo. Até mais!